Olá, galera da segunda série do ensino médio. Eu sou o professor Fernando e estou aqui para mais uma aula de filosofia. Da aula de hoje, nós vamos abordar sobre o racionalismo e o empirismo. Porém, como é um assunto bastante longo, eu vou me limitar apenas ao racionalismo. Tá? No assunto específico, a gente vai falar sobre o René Descartes, ok? E sobre as origens e desafios do racionalismo moderno. Tudo bem? Pega aí a sua caneta, pega o seu livro, pega o seu caderno e vem comigo aqui. Eu preciso te explicar sobre como que surge o racionalismo. O período histórico que nós estamos falando é o século XVI, que é um período de muitas transformações e mudanças, principalmente na sociedade europeia. É o período de transição daquilo que a gente chama de Idade Média para a Idade Moderna. E essa transição, ela veio cheio de quebras de paradigmas, tá? E o racionalismo vai ser uma dessas quebras. Por quê? Na Idade Média, o pensamento ele era extremamente teocêntrico, ou seja, Deus está no centro do pensamento humano. No racionalismo, a gente vai voltar à filosofia, mas para as questões humanas e para a questão da racionalidade. Eu preciso muito que você se atente e lembre o que são paradigmas, que são modelos e estruturas filosóficas, ok? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o René Descartes. René Descartes, ele é um pensador do século XVII, me desculpa, lá no começo eu falei 16, tá? Mas ele está no século XVII. Ele é considerado por muitos estudiosos, como o fundador da filosofia moderna, o pai do racionalismo e da ciência moderna também. Só que para conhecer a verdade, René Descartes tinha uma particularidade. Ele dizia que era necessário duvidar, ele dizia que era necessário questionar, mas além de tudo, ele fala que para se atingir a verdade, era necessário métodos, tá? Que eu já vou abordar mais para frente para você. Porém, existe um ponto bem importante que eu preciso considerar a respeito do Descartes. Eu peço que você pegue o seu livro e vá na página 12. Na página 12, acompanha comigo aqui o que René Descartes pensava a respeito da metafísica. Então, olha, eu vou ler para você. Descartes considerou a metafísica essencial por indicar quais temas os cientistas devem estudar, direcionando o que se deve procurar, quais os problemas que envolvem tal assunto e quais regras devem ser utilizadas para solucionar essas questões. O filósofo francês afirmava que o método, a física e a metafísica apresentavam vínculos e a função interrelacionadas, sendo essa ideia apresentada em sua obra Princípios da Filosofia. Ok, eu vou te mostrar aqui como que o René Descartes ele concebia a ideia do conhecimento, tá? Então olha aqui comigo que a gente tem uma árvorezinha, tá? As raízes são a metafísica, o tronco é a física e os galhos são todas as outras ciências. Lembra que eu falei que René Descartes ele fala que para se conhecer a verdade é totalmente necessário um método. Ele desenvolveu um método e o nome desse método é método cartesiano. O método cartesiano é um conjunto de regras muito fáceis para se atingir a verdade. Para você entender bem certinho, as regras são 4, tá? Eu vou colocar aqui para você acompanhar e você grifar aí na sua apostila. A primeira regra é a regra da evidência, que considera como verdadeiro apenas aquilo que seja absolutamente evidente, isto é, sobre o qual não paire a menor dúvida, de modo que se evite a precipitação e a prevenção. A segunda regra é a regra da análise. Indica a divisão de um problema complexo em parcelas mais simples, examinando cada parte de acordo com a regra de evidência. Nós temos também a terceira regra, que é a regra da síntese. Ela ressalta a importância de se ordenar os pensamentos, classificando-os do mais simples ao mais complexo. Lembrando de organizar também aqueles que não precedem naturalmente aos outros. Trata-se da síntese que reorganiza o objeto estudado, importando-lhe uma lógica de raciocínios, que permite sua melhor compreensão, pois permite passar do conhecido ao desconhecido. A quarta regra é a regra da enumeração e revisão. Consiste
na revisão e enumeração de todos os passos dados no estudo do problema. Vem aqui comigo, eu vou te explicar. Então, para Descartes, quando você vai estudar um objeto, você precisa primeiro separar as evidências, ok? Analisar essas evidências. Aí você indica uma divisão do problema do mais complexo ao mais simples, do simples ao complexo, né? E depois você sintetiza isso e enumera todos esses problemas, ok? Essas são as 4 regras do método cartesiano. Tem um exemplo bem bacana aqui que você pode entender melhor o que eu estou falando, tá? Que é as premissas. Então, a gente tem aqui um método indutivo, que é o método indutivo é aquele que parte de premissas particulares, verdadeiras, para se alcançar uma conclusão universal provável. Por exemplo, premissa particular 1. Ao observarmos um corvo, constatamos que este é negro. Premissa particular 2. Ao observarmos outro corvo, constatamos que esse também é negro. Premissa particular 3. Ao observarmos o terceiro corvo, constatamos que esse também é negro. Ou seja, ao observarmos um número n de corvos, constatamos que todos eles são negros. Logo, todo corvo é negro. Essa é a conclusão. Entendeu? Então, foi analisando um, analisando o outro, até se chegar na conclusão de que todos eram negros. É mais ou menos assim que se constitui o método cartesiano. Porém, Descartes vai falar que é muito importante a dúvida metódica. E nesse ponto aqui, ele vai bem longe aonde questionar. Se eu perguntasse para você que está aí do outro lado, o que você faria para provar a sua existência? É isso mesmo que eu estou te perguntando. O que você faria para provar a sua existência? Você ia dizer, olha, se eu me beliscar, eu sinto a dor. Eu sinto. Eu acordo, eu tomo água, eu tenho sensações. Lembra que eu falei que os racionalistas e os empiristas vão ter um embate? Então, olha só. René Descartes chega um momento da sua vida em que ele vai questionar a sua própria existência. Isso está lá no livro Meditações Metafísicas. E em um dos determinados momentos, ele não encontra provas suficientes para provar a sua existência. Até que chega no momento que ele chega na conclusão de que a única prova que ele tem, ou a única coisa concreta que ele tem, é a sua própria dúvida. Ou seja, para duvidar, ele precisa o quê? Pensar. Isso mesmo. Então, quando você duvida, você está pensando. Ou seja, se a única prova que eu tenho, se a única coisa consistente é a incerteza, é a dúvida, é o questionamento, e para eu atingir esse questionamento eu preciso pensar, quando eu penso, eu logo existo. E essa é a máxima do pensamento de Descartes, que em latim é cogito ergo sum, tá? Penso, logo existo. Então, olha que bacana aqui. Tem 4 pontinhos que eu quero que você olhe na sua apostila aí, no seu livro, grifa aí comigo, tá? Se posso duvidar da minha própria existência, significa que sou capaz de pensar. Se sou capaz de pensar, quer dizer que posso afirmar, negar ou duvidar que existo. Se posso afirmar, negar ou duvidar de minha própria existência, significa que eu penso. Se eu penso, cogito ergo sum, penso, logo existo. Só que vem aqui comigo. René Descartes acredita que a ideia de pensar não vem só dele, não. Alguém o possibilita pensar, porque algumas coisas vêm dele. Por exemplo, ele chama isso de ideias inatas, tá? Como, por exemplo, ele poderia pensar em algo perfeito se ele é um ser imperfeito? Então, René Descartes ele fala assim, que se ele pensa é porque alguém lhe permite, e se alguém lhe permite, esse alguém seria Deus. Se você procurar na vida de René Descartes, ele foi educado em escolas jesuítas. Ou seja, esse ensinamento vai estar presente na sua filosofia. E para isso ele também formula uma teoria sobre a questão de Deus, que é as ideias e as provas da existência de Deus. Tá? Eu tenho ali um box e eu vou colocar para você entender bem certinho.
Quais três tipos de ideia que provam, né, essa existência de Deus? Primeiro, são as ideias inatas. São ideias que existem em nós mesmos, que nascem com a nossa consciência, mas fazem parte do ser pensando. Exemplo, ideia de Deus, de perfeição, de formas geométricas. Lembra que eu falei das ideias inatas? Para ele, essas ideias que nascem conosco são chamadas de inatas. Também tem as adventícias, que vou definir para você. São ideias que vêm de fora e representam coisas completamente diferentes de nós. Um exemplo, ideia de uma árvore, de um animal, de um carro. E tem as ideias factícias, tá? Que a definição é ideias construídas por nós e que não são reais, ou seja, imagináveis. Um exemplo disso são os seres mitológicos. Lembra que eu falei lá que ele também formula as provas da existência de Deus? Eu vou colocar aqui a primeira, a segunda e a terceira prova para você entender. É bem importante você guardar isso aí no seu livro. Primeira prova. Se existe em nós a ideia de um ser eterno e infinito, esse ser necessariamente precisa existir. Segunda prova. Se nenhum ser humano é perfeito, como pode ter a ideia de um ser perfeito? Ora, do nada, nada se faz. Do ser imperfeito não pode surgir um ser perfeito. A simples ideia de um ser perfeito em nós revela que essa ideia nos foi inserida por um outro ser, um ser perfeito. Lembra a capacidade de pensar que eu falei? Terceira prova. Nós não podemos sustentar a nossa existência. Volta aqui comigo um pouquinho. Lembra que eu falei? Ele foi questionando, até que ele não poderia sustentar a sua própria existência apenas pelo fato de pensar. E o fato de pensar em algumas coisas que ele chama de inatas não provém dele. Por isso, é uma das provas e da existência de Deus. Ok? Eu preciso, para finalizar aqui para você, falar sobre o dualismo e o mecanismo cartesiano. E para isso, eu vou ter que definir aqui para você. Segundo ele, há uma divisão entre mundo imaterial e mundo material, sendo que ambos os mundos são incomunicáveis. Ele propõe, então, que no reino animal são regidos por leis físicas da mecânica. Descartes compara o corpo humano com um relógio. Assim como o relógio pode funcionar mecanicamente, o corpo humano é considerado uma máquina. Também funciona em conformidade com as leis das físicas, com as leis da física, da mecânica. Ok? Volta aqui comigo um pouquinho. No entanto, existe um dualismo no corpo, que é o corpo e alma, presente no ser humano. Pois, além de ser coisa extensa, o ser humano também é ser pensante. Descartes sintetiza a separação entre corpo e alma em sua obra Meditações Metafísicas, aquele que eu citei para você no começo lá. Então é bem importante que você leia depois com calma todo esse capítulo, porque Descartes acaba abrangendo muitas coisas. E eu tenho aqui um tempo bem reduzido para falar sobre ele. Gostaria de falar horas para vocês sobre eles. Porém, para finalizar essa aula, eu preciso que você faça uma atividade aí, tá? No seu livro, na página... Só um instante. Na página 23, você pode realizar a atividade número 1 e número 2 e a número 3. Ok? Eu espero que você tenha gostado da sua aula. Eu sou o professor Fernando, agradeço a sua atenção. Até a próxima.